Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alana, sou da AB Consultoria Farmacêutica. Segue mais uma aula Dica Manipule e hoje nós vamos entender como funciona o preparo de sabonetes sólidos. Existem dois tipos de sabonetes sólidos. Aquele sabonete derivado de uma reação de saponificação. São sabonetes com pH básico, são os mais convencionais no mercado, aquele muito utilizado como sabonetes artesanais. Existem também os sabonetes, os chamados Syndex, que são sabonetes não saponificáveis, possuem um pH mais baixo, são aqueles sabonetes mais indicados para peles sensíveis com alergias, peles de bebê, ok? O nosso foco de hoje será nos sabonetes provenientes de uma reação de saponificação. Eu posso produzir esses sabonetes do zero, partindo realmente vou fazer a reação de saponificação, tá? Vou promover uma reação de saponificação, ou eu posso produzir esses sabonetes partindo de bases já prontas, tá? Na reação de saponificação, você vai precisar de dois ingredientes. Você vai precisar de gordura, pode ser óleo de palma, óleo bovino, dependendo do tipo de gordura que você vai utilizar, vai ter aqueles que vão promover maior detergência, haverão aqueles que vão promover maior dureza, tá? Então, a gordura reagindo com a soda, com uma base, ou pode ser também o hidróxido de potássio, mas o hidróxido de sódio ele é mais utilizado. Então, a partir dessa reação, eu vou ter dois produtos, glicerol ou glicerina e o sabão, tá? Então, a partir desses produtos, essa reação eu posso promover de duas formas, a frio ou a quente. A mais convencional é a quente, tá? E eu vou seguir as demais etapas, como cura, que é a secagem do sabonete, moldagem, decoração. Durante o processo, né, com a base líquida ainda, eu posso adicionar os ingredientes como pigmentos, argilas, ativos, tá? Até a embalagem, corte, polimento e embalar aquele sabonete que eu vou comercializar ou simplesmente vou trabalhar no teste. A outra forma, você pode adquirir bases já prontas. Existem excelentes bases já prontas que já passou por todo esse processo, mas é uma base que não tem cheiro, não tem corante ou pigmento, no caso, tá? E ela vai vir prontinha assim, simplesmente para você levar para o aquecimento e adicionar, e você vai moldar moldar numa forma que você se interesse mais, né? Que seja de sua preferência. E também você vai adicionar as essências, vai colocar a cor da sua preferência, a coloração da sua preferência e dependendo do tipo da sua finalidade, né, da finalidade do cosmético, você pode adicionar também ativos hidratantes, como a própria manteiga de karité, você pode adicionar substâncias adstringentes, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos entender melhor como se faz um sabonete a partir de uma base pronta. Existem várias formas de bases no mercado. Uma das que eu gosto bastante são tipos de base cristal fornecida pela Safam, fornecedor de matéria-prima, tá? Existem grandes variedades do cristal. Existe o cristal em SST. O cristal em SST são bases, né, para formar sabonetes totalmente sólidos, tá? Eu vou mostrar para vocês mais próximo, de forma mais aproximada, tá? Mas eu tenho aqui a base NS
e a base ST. O que você vê que são bases bem sólidas. Na realidade, essa base aqui já foi moldada, tá? Já trouxe moldada para mostrar para vocês. O que é que significa que já foi moldada? Eu já submeti no aquecimento, tá? E coloquei em um molde, tá? Não adicionei outros aditivos, essências, não. Aqui está só a base moldada para vocês visualizarem. A base NS é uma base bem transparente. Se você quiser adicionar dentro do molde, né, flores, rosas, fica bem bacana, né, para os sabonetes artesanais devido à transparência. E a base ST, ela é uma base que tem inclusive dióxido de titânio e ela vai segurar melhor a coloração, tá? Então é uma base bem estável, dificilmente vai ocorrer qualquer oxidação e ela vai conseguir manter melhor a coloração, tá? O cristal Jelly Soap, conhecido como cristal JS, é uma base que você pode produzir sabonetes bem lúdicos, né, para aquela linha infantil. E ela vai dar uma textura de sabonete na forma de gelatina e até, dependendo da sua formulação, até aqueles sabonetes com a textura de slime, tá? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Esse sabonete aqui, ele foi essa base ela foi submetida a um simples aquecimento e eu adicionei um polímero antes, tá? O Carbopol a 2%. Então aqui tem uma parte da base e uma parte de Carbopol, tá? Então vai promover esse formato bem de gelatina mesmo, tá? Aqui também tá sem essência, sem corante, sem qualquer outro ingrediente, tá? E simplesmente só a base e Carbopol. Então, essa é outra opção de base pronta, que você pode simplesmente submeter a aquecimento e misturar com Carbopol, né? Um tipo de polímero, tá? E ela vai ficar nessa consistência, tá bom? E por último, a Cristal OPC. A Cristal OPC também é muito interessante para você que gosta de trabalhar com sabonete artesanal, porque ela pode dar aquela consistência que a gente chama foam. Sabe o chantilly ou aquela parte superior do cupcake? Então ela vai dar essa textura, tá? Ela é interessante que você faça a mistura após o aquecimento com adicionando açúcar, tá? E com a ajuda de um mixer, tá? Eu trouxe aqui para vocês ela no formato eu coloquei aqui no formato de bolinha e veja que ela não fica consistência sólida, ela é moldável, tá? Você pode até fazer um sabonete, por exemplo, na forma de massa de modelar, vai depender da rotação que você vai promover no sistema. Se eu não fizer no mixer, fica nessa textura aqui e veja que eu posso, só pelo fato de eu fazer essa pressãozinha, ele já dá essa amassadinha, tá? Eu trouxe aqui também uma miniaturazinha, né? Aqui eu utilizei um molde, um molde que eu tenho de alpino, mas você pode utilizar um molde mais redondinho e fazer, por exemplo, um macarrão, né? Com esses dois tipos de base. Então você vê que você tem vários tipos de bases no mercado, tá? Citei algumas. E você pode trabalhar tanto em escala industrial e também de forma artesanal. Nessa aula eu vou te mostrar como produzir um sabonete bifásico. Eu não vou trabalhar com nenhum ingrediente, com nenhum aditivo, tá? Essência, ativo, pigmento. Nós vamos simplesmente partir de uma base pronta, mas eu vou falar para você durante o processo em que momento esses aditivos devem ser adicionados. Então, para o preparo desse sabonete,
eu simplesmente vou partir de dois tipos de base pronta, uma de bases prontas, uma branca e uma transparente, tá? Nós vamos submetê-las a aquecimento. Vamos submetê-las a aquecimento, tá? Para moldar, né, para produzir esse sabonete especificamente, eu utilizei esse molde. Eu tenho preferência por esses moldes de silicone. Esse molde é do grupo Fantasy. Para você que trabalha em laboratório de manipulação, eles emitem certificado de qualidade, tá? Então, silicone é muito bom de se trabalhar, que é facilmente retirável. Eu particularmente gosto muito, tá? E nós vamos utilizar esse molde e eu coloquei aqui esse bastão, mas não é interessante que você mexa enquanto ela estiver sob aquecimento. Deixa ela quietinha. Nesse caso, eu não estou utilizando um separador, né? O becker está em contato direto com o forninho, tá? Ou no caso, você pode estar utilizando uma chapa aquecedora do seu laboratório. Mas, como ele está em contato direto, tá? Para evitar que ele queime, né? Que alguma parte do sabonete queime, você vai dar uma leve mexida só para mudar um pouquinho as fases, tá? Mas o interessante é que você não mexe de forma alguma, ok? A base foi totalmente fundida, perceba que ela está no estado líquido, tá? A temperatura vai chegar em torno de 65 graus até 70 graus, tá? Você pode adicionar, dependendo do pigmento, você já pode adicionar pigmento, dependendo de ativo, se for argila, você já pode adicionar também. E ativos não termoláveis você pode adicionar, tá? Ativos como, se você for adicionar extrato glicólico, essências, é interessante que você adicione só em torno de 40 graus, tá? Você só tem que ter cuidado para que a base não retorne a solidificar, certo? Então, a partir dessa consistência, né, fundida, nós vamos inserir essa base, lembrando que aqui tem metade da capacidade desse molde. Esse molde tem aproximadamente 100 gramas, tá? Nós vamos adicionar primeiramente a base transparente. Após adicionarmos essa base transparente, nós temos que dar um time, né, para ela ter uma consistência, eu chamo de consistência semi-sólida. Ela não é para ela estar totalmente solidificada já. Por quê? Porque se ela estiver totalmente fria e solidificada, essas duas fases elas não vão aderir, tá? Então, nós esperamos. E se ela estiver ainda muito líquida, quando eu for inserir a parte branca, tá? A base branca, ela vai tender a afundar, ela vai tender a afundar sobre a base líquida, ok? Então, não é para isso acontecer, né? Para ficar uma fase sobre a outra, para dar essa ideia de bifásico, tá? Mas se acontecer, usa a criatividade, né? Fica bem legal também, fica uma mistura bem interessante, tá? Dá um claim mais artesanal, inclusive. Mas vai depender muito do público que você vai ter, certo? Se é um público, se a gente vai trabalhar de forma mais artesanal ou numa forma mais profissional, mais industrializada, ok? Então vai depender do posicionamento do seu sabonete no mercado, em caso de você querer comercializá-lo.
Então, enquanto esse resfria, nós aquecemos a outra fase, tá? Para fundi-la. Fundi-la totalmente. Então, veja que a base está totalmente fundida, mas é interessante que antes de eu verter sobre a fase que já está no molde, eu espere ela resfriar um pouco, porque senão ela pode ainda assim perfurar a base que já foi moldada, já foi inserida no molde, tá? E não ficar da forma bifásica, tá? Lembrando também que nessa fase eu posso adicionar outros ativos, posso estar adicionando também microesferas, uma fase ficar esfoliante, a outra não, a outra mais hidratante, tá? E aí você pode trabalhar com sua imaginação e, claro, com sua cientificidade. Então, estamos adicionando aqui a base branca. Nós conseguimos reduzir um pouco a temperatura, atrelando com o ponto certo, que é aquele ponto que eu te falei que forma uma película, tá? De forma que ele não está totalmente sólido, tá? A primeira fase é adicionada, a fase transparente. Um ponto interessante que a gente precisa, dois pontos interessantes que a gente precisa abordar é sobre a perda, tá? Obviamente, a matéria-prima, né, que é a base que a gente está utilizando, ela tende ao solidificar se aderir às paredes do recipiente. Então, como qualquer processo, há perda sim de matéria-prima, então você precisa considerar essa perda no seu processo, tá? Então é interessante que você calcule uma quantidade a mais de base de pelo menos 10%, tá? Outro ponto é que, dependendo da sua base, o sabonete ele pode reduzir o tamanho e, consequentemente, o peso, tá? Então, você tem que ter cuidado para que essa redução não impacte na especificação considerada, na variação de peso considerada do teu sabonete, certo? Produzir sabonete não é simples, mas é necessário também a gente trabalhar com controle de processo, controle de qualidade, tá? Fazer teste de estabilidade, principalmente se você for trabalhar a longo prazo, se você for trabalhar em larga escala. Agora vamos iniciar o processo de desmoldagem, tá? Você vê que esse molde de silicone nos permite uma boa flexibilidade sem impactar no formato do sabonete, tá? Então você vê que ele sai facilmente ele desgruda facilmente das paredes do sabonete e é simples, é só virar e pressionar que o sabonete vai sair, tá? Então aqui eu formei o sabonete bifásico, tá? Você vê que ele está em duas fases, tá? E ele conseguiu aderir facilmente à parede. Terminamos aqui mais uma Dica Manipule. Espero que você tenha gostado. Escreve aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Te vejo na próxima aula. Até lá!